Resolução de questões é a parte fundamental para que você possa realmente compreender o que foi estudado ao longo de meses e anos aí estudando. Beleza. Então, sem mais delongas, bora começar aqui de forma bem rápida e objetiva. Vou tentar deixar a minha imagem de um lado e a questão aqui do outro na maior parte do tempo. Como vocês podem ver, a gente utiliza o Q-Concurso para tudo. Então, sempre recomendo o Q-Concurso utilize e tirei prints diretamente lá e a gente vai conversar sobre eles. Hoje nós vamos conversar sobre direito penal e a parte introdutória do direito penal, para ser mais exato. Então nós temos aqui o seguinte: assinala a alternativa que apresenta o significado do princípio da ofensividade. Quando a gente fala de princípios do direito penal, nós temos diversos. Beleza. No nosso edital, especificamente da PEN Paraíba, não há a parte que fala sobre princípios. Porém, se você não entender princípios fundamentais do direito penal, que abarcam também a parte de direito constitucional, você não vai conseguir desenvolver boa parte das questões, que demanda justamente o conhecimento dos princípios para poder fazer um bom entendimento, certo? Então nós temos o seguinte aqui, ó, princípio da ofensividade. Ele quer, vou começar a utilizar aqui a caneta, marca-texto, eu marca-texto, ele quer que você diga o que significa o princípio da ofensividade. Então a gente vai utilizar o conhecimento por questões. É assim que eu estudo, é assim que eu recomendo que você também utilize. Você aprenda via questões. Bora lá. Princípio da ofensividade. Só se deve recorrer ao direito penal se os outros ramos do direito não forem suficientes. O direito penal deve ser concebido como sua última opção para ser usado somente quando estritamente necessário. Bom, essa opção aqui ela está errada, beleza? Inclusive, deixa eu até dar uma ajeitada aqui na tela, tá ultrapassando para vocês. Agora ficou melhor. Pronto. Essa questão ela está errada, por quê? Essa fala sobre o princípio, você só deve recorrer ao direito penal quando não houver outra possibilidade, fala do princípio da última ratio. Então, você só vai utilizar o direito penal, só vai recorrer a ele quando não houver outra explicação. Ou seja, o direito penal é tipo o BOP. Ele só vai ser chamado quando está muito feia a situação. Então, até lá, utiliza o faturamento ostensivo normal e só vai utilizar o direito penal quando for a última opção. Ó, isso aqui é muito, muito grave, tem que usar o direito penal. Pronto, aí vai utilizar. Não é o que a gente está procurando. O que a gente está procurando é o princípio da ofensividade. Então, passamos adiante. O direito penal deve tutelar os bens jurídicos mais relevantes. Aqui, beleza. Para a vida em sociedade, sem levar em consideração valores exclusivamente morais ou ideológicos. Essa parte aqui, ela meio que anula. A gente estava conversando. Já que o princípio, o direito penal, ele evolui junto com a sociedade. Então, na medida que a sociedade vai evoluindo, o direito penal aqui, digamos que é uma linha do tempo, o direito penal ele vai evoluindo, a sociedade também vai evoluindo junto com o direito penal. Peço perdão aqui pela gagueira, um pouquinho de sono, mas o direito penal ele vai evoluindo junto com a sociedade. Então, os valores sociais e morais também vão evoluindo junto com a sociedade, ou não, a depender do seu ponto de vista. Mas o direito penal ele tem que acompanhar essa galera. Logo, essa questão ela está invalidada nesse ponto. Terceira opção. Não há crime, não há lesão ou perigo real de lesão, bem jurídico tutelado pelo direito penal. Bom, essa aqui tá bonitinha, vamos deixar de lado, a gente vai conversar melhor sobre ela. E a letra D diz o seguinte: condutas historicamente aceitas e consideradas adequadas pela sociedade, em tese, não merecem intervenção penal punitiva, não sendo abrangidas pelos direitos penais. Veja, condutas historicamente aceitas, consideradas adequadas pela sociedade, em tese, não merecem intervenção penal punitiva, não sendo abrangidas pelo direito penal. Você possivelmente já comprou o DVD no camelô. Esse DVD no camelô que você compra aí em feira e tudo mais, ele fere princípios morais. Morais não, perdão. Princípios econômicos. E a gravadora que fez esse DVD e o artista e tudo mais, ele não está recebendo dinheiro por isso. Ou seja, tem alguém lucrando em cima da pirataria. Isso, moralmente, é meio que aceito, porque todo mundo compra e tudo mais, mas continua sendo crime. Então, o direito penal ele pune, sim, condutas que são moralmente aceitas, mas infringem outros ramos do direito aí, outros direitos, por assim dizer. Vamos continuar. Pessoal, eu tô com uma tossezinha chata, mas é porque, tipo, opa, chutei a câmera aqui sem querer. Voltou, voltou. Calma. Aqui não tem edição, então vai ter que ser assim mesmo. Alergia. Vamos lá. Letra D, eu descartei, não foi? Pronto, a letra D também está descartada. Letra B também foi descartada. Até agora nós temos letra C e letra E. Bora para a letra E. Decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, impõe impedir que a pena venha a ser empregada como um instrumento de violência como tratamento desumano ou cruel. Beleza, tá muito bonitinho, porém isso aqui não tem nada a ver com o princípio da ofensividade. Como vocês podem ver aqui, ó, nosso gabarito é a letra C. A letra A fala sobre o princípio da subsidiariedade.
Como eu falei, a última ratio. Só deve recorrer ao direito penal se os outros ramos do direito não forem suficientes. Ou seja, só vou recorrer por última ratio. Subsidiariedade. É isso que quer dizer. Letra B. Princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. Aqui diz o seguinte, ó, o direito penal deve tutelar os bens jurídicos mais relevantes para a vida em sociedade, sem levar em consideração os valores exclusivamente morais e ideológicos. Isso aqui está errado, porque fala sobre o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos, tanto morais, tanto privado quanto público. E nosso gabarito, que é a letra C, é justamente isso que fala da ofensividade. Não há crime, senão há lesão ou perigo real de lesão, a bem jurídico tutelado pelo direito penal. Ou seja, a ofensividade quer dizer que só vou utilizar o direito penal caso haja uma ofensa, uma ameaça de ofensa ao meu patrimônio, ao meu bem. Então, com isso aí, o direito penal vai agir no princípio da ofensividade. Continuando aqui, nós temos letra D, adequação social, como eu falei. A sociedade até aceita que tenha pirataria e tudo mais. Porém, continua sendo crime. E o princípio da humanidade, como eu falei, muito bonitinho aqui, porém, não tem nada a ver com ofensividade com isso. A questão está errada, porque não pede isso, pede ofensividade. Próxima questão para vocês na tela. Aqui mais uma informaçãozinha. O fato praticado deve gerar lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado para que o crime exista. E aqui a gente tem o princípio da intranscendência. Ofensividade, mais uma coisa. Porque veja, beleza, existe, eu vou colocar aqui na tela, mas você vai tirar print já já. Existe o princípio da ofensividade, porém existem muitos princípios que a gente não estuda especificamente. E dentro desses princípios, podem surgir com outros nomes para falar da mesma coisa. O que acontece aqui com ofensividade, a gente tem ofensividade, lesividade, intranscendentalidade, ou seja, não vai passar a pessoa um bocado de coisa aí. Então você vai pegar esse material, printa aí, que a gente pegou diretamente da apostila. Bora continuar para a próxima questão. A entrada em vigor de lei de drogas, revogando a anterior, faz que o crime de porte de drogas para consumo pessoal deixasse de prever a aplicação de pena privativa de liberdade. A parte aqui é muito importante, que veja, ele deixou de prever a aplicação de pena privativa de liberdade. Ou seja, a gente vai ganhar tempo. Até agora, houve uma lei melhor, beleza? Tinha uma lei específica, a lei foi revogada, e ao invés de revogar em partes, ao invés de botar o cara no xadrez, ele vai ter outra pena. Então, já é uma vantagem. Passando a adotar as seguintes como sanções: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa, curso educativo. Beleza. Nesse sentido, no que tange a pena aplicável ao autor citado, nós temos o seguinte, ó. É uma novatio legius não incriminadora? Errado. Por quê? Continua sendo crime. Em momento algum, eu falei que a lei de drogas, o artigo 28 da lei 11.340 de 2006, foi revogada. Eu falei que houve uma substituição de pena. Antes a gente tinha cadeia, o maconheiro, e agora nós temos outras medidas previstas para esse crime. Então, não pode ser a letra A. Letra B, abolir crimes. Não houve uma abolição do crime. Continua sendo crime. Tanto é que muitas questões trazem essa parte de abolitio crimes. Abolício. Não vai cair latim na nossa prova, mas é bem chatinho. Muitas questões trazem essa parte de abolição do crime como sendo uma verdade. Porque o cara não vai ser preso. Não. Ele vai ter outras medidas que vão cercear a sua liberdade, por assim dizer. Vai que o cara não queira ir para um curso educativo sobre advertência sobre drogas. Vai que ele não queira prestar serviço à comunidade. Então, tudo isso aí vai ser uma medida de restrição de sua liberdade, por assim dizer. Porém, não vai ser a liberdade propriamente dita. Então, não pode ser letra B. Novatio legis impégios. Perceba, a lei piorou pro cara. Antes ele ia pra cadeia. Agora ele só vai fazer essas besteirinhas aí e tá de boa. Então, ao meu ver, a lei não piorou. Ela melhorou, que é o que está dizendo na nossa letra D. Novatio legis immelius. Então, houve uma nova lei que revogou a anterior, porém essa nova lei foi para melhorar. Então, com isso aí, novatio legis immelius. E a lei intermediária, isso aqui não tem nada a ver. Então, errado também. Bora dar prosseguimento. Parar aqui para beber uma água. Leia aí a questão que a gente vai dar continuidade. Vai lá. O crime de infanticídio, descrito no artigo 123 do Código Penal. Calma, você está fazendo a prova da PM Paraíba. Eu sei que infanticídio não tem na nossa prova. Porém, eu trouxe essa questão porque muita gente vai fazer PCP, guarda municipal. Então, princípios sempre são importantes a gente dar uma olhada. Tá aqui, ó. O crime de infanticídio, descrito no artigo 123 do Código Penal, tem núcleo idêntico ao crime do homicídio. Sim, que é matar alguém.
Aqui, ó, como diz, matar alguém. Todavia, o artigo 123 exige para sua consumação a presença, no caso concreto, de elementos diferenciadores. Por exemplo, a autora ser genitora da vítima, ou seja, ela é mãe. E ela tem que estar sob a influência do estado puerperal, que faz com que o prevaleça sobre o tipo genérico. Veja, aqui a questão está perguntando se nós temos um crime que tem basicamente um do tipo dele, ou seja, o juiz tutelado é a vida. No artigo 121 do Código Penal, que está na PM Paraíba, tem lá, matar alguém, pena de 6 a 20. Beleza. Para o crime de infanticídio, que é no artigo 123, ou seja, nós passamos do 122 e pulamos para o 123. No artigo 123 tem dizendo, matar alguém sob o estado puerperal. Então, é o mesmo núcleo do tipo. É a mesma conduta que vai ser realizada. Eu vou matar alguém. Porém, para o crime do 123, nós temos um princípio que vai diferenciar do artigo 121. Que vai ser uma pena muito menor do que o artigo 121, vai ser detenção e tudo mais. Porque quem matou não está bem da cabeça. Ninguém. A mãe não acaba teu filho, eu vou matar aqui a criança porque eu estou bem da cabeça. Não. Ela está totalmente pensada pelo estado puerperal, um estado que a mãe tem após o nascimento da criança, se toda mãe vai ter, ou vai ser um estado puerperal repressivo, no caso, ela vai proteger essa criança, ou vai ser uma situação ali de uma depressão pós-parto, enfim, uma coisa bem mais delicada de se conversar que não convém a gente entrar nos detalhes técnicos, e eu também não sou qualificado para poder falar sobre isso. Mas saiba que ou a mãe, ela vai amar muito essa criança, ou de outra forma, bem básica aqui que eu estou falando, ela vai meio que repelir essa criança, ela não vai querer essa criança. Então, o que é que vai acontecer aqui? Vai agir o princípio da especialidade. O que vai diferenciar um homicídio do infanticídio? O núcleo do tipo. O núcleo do tipo é o mesmo, mas quem vai fazer o crime especificamente é a mãe. Então, com isso aí, dá especialidade. Beleza? Então, com isso aqui, não vamos perder tanto tempo. Só você saber que quando houver um crime seja parecido com outro, vai viger, vai reger, na verdade, aquele que for mais específico. Você vai ver muito isso no ECA. Então, quando você for estudar o ECA mais para frente e fazer questões, você vai ver que vai ter princípios de crimes que são bem parecidos com o que está lá no Código Penal, porém, vai aplicar o que está no ECA, que é mais específico. Então, bora para a próxima questão. Telegram aí para vocês. Vamos nessa. Assinar a opção que é apresentada o princípio do direito penal que obsta a padronização da sanção penal, preconiza a variação da pena de acordo com a personalidade dos meios de execução. Beleza. Bora ler isso aqui novamente e vamos marcar o que ele quer. Princípio do direito penal. Quando você está fazendo questões, vá arriscando, porque você só tem essa chance. Vou ser um simulado aqui que eu fiz. Mas tudo que você for fazendo de questões de gerar prova, vai riscando, vai marcando. Não vai levar marca-texto, porque senão você vai ser eliminado. Mas pega a própria caneta, risca, anota o que ele quer, principalmente questões que cobram o item correto ou o item incorreto, que a IBFC gosta muito disso. Então, bora lá. Executou, ponto. Apresenta o princípio que obsta. O que é obsta? Trava, não deixa. Então vamos reler. Apresenta o princípio que trava ou não prevê, não deixa a padronização da sanção penal. E preconiza a variação da pena de acordo com a personalidade dos meios de execução do crime. Ou seja, aqui está dizendo que qual é o princípio? Agora, qual é o princípio que trava a aplicação padrão de pena? Ó, todo mundo que matar é de 6 a 20. Não. Se houver uma situação que exige que a pena seja diferente, criar essa padronização, essa situação que pode ter essa mudança de pena. Então, pensando nisso, a gente vai aplicar o seguinte princípio, ó, o princípio da individualização da pena. Porque cada pessoa é uma pessoa, bem simples assim. Mas, para cada crime é uma situação diferente. Não pode ser uma fórmula de bolo. Não pode simplesmente, todo mundo que cometeu tal crime é punido assim. Inclusive, na Lei de Crimes Hediondos, que você estuda no seu edital, está dizendo no artigo que não é mais aceito pelo STF, foi declarado inconstitucional, todo mundo vai começar com regime fechado. Por quê? Vai ter que ter o princípio da individualização da pena. Quando o cara estiver lá, eu não, né? Mas quando o cara estiver lá preso, condenado, pronto para ser condenado, né? O juiz vai ver lá o crime e vai dizer, ó, beleza, você vai começar em regime fechado por conta disso, disso e disso. O que é que o juiz fez? Ele fundamentou o porquê ele vai começar preso. Ele fundamentou porque vai começar em regime fechado. E caso o juiz veja que não precisa de um regime fechado, o seu crime é hediondo, beleza. Mas você tem tais condições, então você vai começar com regime semiaberto. Por que não? Quem manda é o juiz, baseado na legalidade e também na fundamentação que ele acabou de fazer. Beleza?
Próxima questão. Aqui, ó. Individualização da pena. Tira print aí e vamos embora. Trouxe esse quadrozinho aqui sobre o princípio da culpabilidade. Perceba que tem culpabilidade aqui. Não é o gabarito, mas eu trouxe o quadrado. Por quê? Tira print aí enquanto eu estou conversando com vocês. Porque é de suma importância você saber o princípio da culpabilidade. Porque lá no seu edital, parece que eu meio bizonho, eu não trago. Mas tem no edital lá, o princípio da culpabilidade. Sobre a culpabilidade do agente. E você precisa saber sobre isso, beleza? Nós temos o seguinte, ó. Culpabilidade é um pilar fundamental do direito penal. Cadê? Vamos começar a arriscar. A culpabilidade requer que o agente tenha agido de forma consciente e voluntária. Então, baseado nisso aqui, ó, nós temos o substrato do crime. O crime é dividido em três partes: fato típico, lícito e culpável. Lembrando que a ilicitude também pode ser chamada de ilicitude ou antijuridicidade. Então, podem vir esses dois nomes aí. Mas a gente adota a teoria tripartida do crime. Nós vamos ter fato típico, ilícito ou ilicitude e culpabilidade. A gente está falando aqui sobre a culpabilidade. É o seguinte, ó, é um pilar fundamental do direito penal. Ela requer que o agente tenha agido de forma consciente e voluntária. Ou seja, o cara sabe que ele está fazendo é crime. É o potencial consciência da ilicitude. Dentro do princípio, cada substrato do crime, a gente tem várias divisões. Dentro do fato típico, nós vamos ter 4 subdivisões, que é o resultado, o nexo causal, tipicidade e outra agora que eu esqueci, legalidade. Então, com isso aí, fato típico e ilícito culpável. Eu não me confundir aqui, mas sabe que existem 4 pedaços dentro da tipicidade, 4 pedacinhos dentro da ilicitude, que são a prudente ilicitude, e existe mais 3 dentro da culpabilidade. Dentro dessas 3 da culpabilidade, até para a correção aqui não se arrastar muito, nós temos o seguinte, ó, forma consciente. Isso aqui é o potencial consciente da ilicitude. É um pedaço da culpabilidade. É necessário que a gente tenha pleno conhecimento da ilicitude da sua conduta. Então, aqui ele também tem que saber. Para ser considerado culpado, é preciso 3 elementos. Aqui, ó. Capacidade de entendimento do caráter ilícito, capacidade de autodeterminação, dicção, exigibilidade com conduta diversa. Esses são os 3 pedacinhos que a IBFC gosta muito de cobrar. Então você tem que printar pedacinhos aqui, principalmente. E o princípio da culpabilidade busca responsabilizar apenas aqueles que possuem capacidade de entender ou controlar seus atos. Isso aqui você vai levar muito pro ECA. Por quê? Lá no edital da PM Paraíba tem dizendo sobre o ECA. Então você tem que saber exatamente quando é que o cara vai cometer fato típico, seja um crime, o cara é maior de 18, ele é mentalmente são, ele responde pelos crimes, ou quando ele vai cometer um ato análogo a crime. Então com isso aí vai ser lá pro ECA, respeitando o princípio da especialidade que a gente já conversou nas primeiras questões aqui. Beleza? Então com isso aqui, a gente encerra mais esse princípio aqui de forma bem rápida. Se vocês quiserem que a gente traga uma aula específica sobre os estudantes de estudo, culpabilidade, beleza, a gente traz. Mas, bora lá, 18 minutos. Tá muito tempo aqui em resolução de questões. Vamos lá. Quanto ao princípio da intervenção mínima do penal, assinar a opção correta. Vamos marcar o princípio que ele quer, porque é normal que traga na questão princípios do direito penal corretos. Aí você esquece do que a banca quer e acaba marcando o primeiro que aparece. Então nós temos o seguinte aqui, ó. Princípios do direito penal. Ora, vote. Travou tudo? Voltou. O direito penal deve se preocupar com a proteção de todos os bens importantes necessários à vida humana. Veja, aqui não. Porque não é todos os bens que ele vai se importar. Ele vai se importar com os bens mais importantes. Então, não é todos os bens. Letra B. É vedado ao direito penal ocupar-se de temas que já foram regulados por outros ramos de direito penal. Sim, isso aqui ele está dizendo que é vedado realmente, mas não é o que a gente está procurando aqui especificamente. O direito penal perdão. O princípio da intervenção mínima não tem aplicação do direito penal. É justamente a letra A. Então, a gente não está procurando isso. O princípio da intervenção mínima estabelece que somente haverá crime se a vítima manifestar a intenção que o autor seja apenado. Não. Então, tá aqui. O direito penal deve interferir o menos possível, certo? Na sociedade, devendo ser solicitado somente quando os demais ramos de direito comprovadamente não forem capazes de proteger os bens considerados como da maioria importância. Correto. Essa aqui é a nossa alternativa correta, que diz que o princípio da intervenção mínima só só vai ser utilizado quando os outros não derem conta. Então, ó, tem aqui um monte de princípio, um monte de direito. O direito civil dá conta desse problema? Não dá. O direito administrativo dá conta? Não dá.
Direito constitucional dá conta? Dá, então utiliza ele. Olha, esses 3 direitos que eu falei não deu conta. O processo penal não dá conta, porque ele é um instrumento do direito penal. O direito penal dá conta, então beleza, vai ter que ser utilizado ele. Porque todos os outros que eu passei não deu conta. Então, eu vou utilizar o direito penal como princípio da intervenção mínima. E aqui, nós temos aqui, falei, a última ratio, que a gente já conversou sobre a intervenção mínima. Por que intervenção mínima? Porque já foi cobrado pela IBFC. Então, como já foi cobrado pela IBFC em concursos anteriores, eu vou ficar martelando aqui sobre o princípio da intervenção mínima. Beleza? Tira print aí do que está aparecendo na tela para vocês. Bora para a próxima questão. O princípio da insignificância ou bagatela própria é causa supralegal de excludente de tipicidade material. Bom, aqui nós temos o seguinte: excludente de licitude material ou formal. O princípio da insignificância. O princípio da insignificância é um dos mais aplicados, mais cobrados, perdão, para a prova de carreira policial. Saber o seguinte: nós temos requisitos subjetivos e requisitos objetivos. Não sei qual material você está utilizando, mas o material mais completo que você tem que ter, tem que apresentar os dois. Por quê? A depender da banca, você não costuma cobrar esses requisitos objetivos e subjetivos porque são requerimentos jurisprudenciais. Jurisprudenciais do STF e do STJ. Para o STF, nós vamos ter 4 princípios objetivos. É a MARI. Vou mostrar aqui na tela para vocês. Nós vamos ter a MARI, que é a mínima ofensividade da conduta do agente. Ou seja, tem que ser uma conduta bem merdinha. O cara tem que ter feito uma besteira de nada para poder aplicar esse princípio. A ausência de periculosidade, ou seja, uma coisa mínima, ofensiva, e não teve perigo. E reduzidíssimo ou reduzido grau de reprovabilidade. Rapaz, eu tenho que pegar fazer aula de dicção. Uma vergonha quando eu tô falando com vocês e começa a travar a língua. Mas também tô com sono, então vou levar essa meia culpa. Inexpressividade da lesão jurídica causada. Perceba aqui, ó, inexpressividade. Decore bem esses requisitos, porque em provas, eles costumam, não na IBFC, mas você vai fazer outras, mas eles costumam pegar esses princípios objetivos, trocam pedacinhos. Coloca que é ausência de periculosidade social da ação, aí coloca reduzidíssimo, ou o que eu vi foi inexpressividade. Foi expressividade, aqui está inexpressividade, mas colocam expressividade da lesão jurídica causada. Veja, se houve expressividade, então houve um rombo patrimonial grande. Então, não vai ser aplicado o MARE. Nós temos que não se admite o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Então, pode ser que venha alguma coisa nesse tipo na nossa prova da PM Paraíba. Por quê? Tá ali, da insignificância e crimes contra a administração pública. Vai que vem uma questão contando um caso prático, um caso prático bem besta. Aí o cara furtou uma caneta da instituição dele. Então, o cara cometeu um peculato, certo? Porém, peculato de uma caneta não é nada. O cara foi lá, furtou esse item de onde ele trabalha, logo um peculato, já que ele é um funcionário público, e vai perguntar, diante do caso proposto, a aplicação do princípio da insignificância? E a resposta é não. Por quê? Quanto à administração pública, não há o princípio da insignificância, tendo em vista a coletividade. E a bagatela pode ser aplicada no crime de descaminho se não ultrapassar de 20 mil reais. Aqui é uma informação mais aprofundada, você não precisa se preocupar com tanto assim, porque não cai assim na nossa prova da PM e do Corpo de Bombeiros. Fica de boa. Lembra que eu falei de requisitos objetivos e subjetivos? Para o STF, são requisitos objetivos, que é o MARI que você acabou de ver. Para o STJ, significa outra coisa. Requisito subjetivo para o STJ diz que bem furtado não pode ter uma relevância para a vítima. Logo, imagina que essa caneta aqui é a caneta que eu passei na polícia. Beleza, ganhei de presente da minha mãe. Essa caneta diz, filho, você vai passar na polícia usando essa caneta. Beleza, passei na polícia, alguém invadiu minha casa e furtou um monte de coisa, e dentre elas, essa caneta. Ou somente essa caneta, para ficar mais fácil. O cara furtou, entrou aqui e furtou somente essa caneta. Beleza. Perceba que uma caneta tem um valor patrimonial muito baixo. Porém, para mim, essa caneta, ela vale muito, porque foi o que me deu. Então, com isso aí, não haveria o princípio da insignificância para o STJ. Porque para a vítima, no caso eu, houve o furto de uma coisa muito significativa, que foi a caneta. No meu caso, já aconteceu comigo, mas foi em uma bicicleta.
mas a bicicleta era cara também. Então não haveria essa situação do princípio da insignificância. Furtaram minha bicicleta, o dinheiro em si não foi tão aquela coisa do outro mundo e tal, mas o valor que aquela bicicleta tinha pra mim era diferente. Então com isso aí, caso eu pegasse o vagabundo que furtou minha bicicleta, não haveria esse princípio da insignificância pra ele. Infelizmente a bicicleta foi achada um tempo depois, mas toda depenada. É um caso triste. Então bora lá. A incidência do princípio da insignificância afasta. Essa questão aqui é bem interessante porque eu trouxe, na verdade, essa questão eu trouxe acho que umas 2 vezes, só que de modo diferente. Então, nem deu gabarito da última, não foi? Aqui, ó. Princípio da insignificância sobre a bagatela própria é um caso super legal de exclusão de tipicidade material, correto? Agora eu vou explicar porque essa questão está correta, basicamente nesse próximo slide aqui, nessa questão. A incidência do princípio da insignificância afasta. Tipicidade material da conduta. Então, aqui já achamos nosso gabarito. Estude. Então, bora conversar questão por questão. Tipicidade material da conduta. Por que tipicidade material? Nós temos a tipicidade formal e a tipicidade material. A tipicidade formal é aquilo que está na forma, no texto constitucional. Então, se eu pego uma Constituição aqui atrás, beleza? Tem lá o texto, matar alguém. Então, furto. Subtrair coisa móvel. Pronto. Esse aí é o crime de furto, 155. Está lá no texto do Código Penal. Continua sendo crime furtar na fonte. Material, Código Penal, formal. Mas materialmente, quando você vai lá e furta uma caneta numa loja, um chocolate das Americanas, alguma coisa que seja dentro dos requisitos que a gente falou anteriormente, não vai ser crime materialmente. Por quê? Não há necessidade de colocar um cara na cadeia porque ele furtou uma caneta. Perceba que eu falei furtou, não falei roubou. Porque quando você fala roubar, há o emprego da violência ou grave ameaça. Nesse caso, não houve esse emprego. Então, é um furto. Então, um furto, o cara foi lá e furtou uma coisa totalmente insignificante para o dono das Americanas, por exemplo. Então, estado material. Materialmente, não é crime se seguir os requisitos que eu falei anteriormente. Mas formalmente continua sendo crime. Se aqui tivesse tipicidade formal da conduta, estaria errado. Por quê? Continua sendo crime, mas materialmente não. Letra B. Ele estude mais especificamente para o estado necessitário. Não. Porque não, o cara não agiu amparado na excludente do estudo. Então não é letra B. Letra C. Culpabilidade. Errado, porque o cara, por exemplo, ele sabe que furtar aquilo é crime. Sabe que furtar é errado. Porém, ele não faz isso baseado na culpabilidade dele, no excludente de culpabilidade. Em sim, na excludente do estado material. Letra E. Exigibilidade conduta diversa. Aqui você vai ver a parte excludente do estudo, uma parte de culpabilidade, perdão, que é como se fosse forçado. Ninguém forçou ele a fazer isso. Se houvesse essa forçação, seria outro excludente, lá do estado material, perdão, tipo estado fatídico. Então, com isso aí, não há também a letra E. Então, gabarito letra A. E aqui, principais pontos sobre o princípio da insignificância para você. Tira print aí rapidão. Vai começar a conversar sobre eles. O vídeo já tá, ixi Maria, 28 minutos. Bem grande. A gente realmente se empolga. Vamos lá. Requisito subjetivo para o STJ. Como eu falei, o valor do bem furtado para a família ou para a vítima. O cara furtou ali uma bicicleta que estava na família faz anos, que era o meu caso. O vagabundo levou a minha bicicleta, perdi, né? Então, para mim, não há principal significância para ele. Entendeu? Mais ou menos como é que é? Porque houve o bem jurídico tutelado de grande relevância para mim. Quem vai aplicar o princípio? Somente o juiz. Isso aqui é uma questão bem recorrente de prova, por quê? O cara tá lá, a questão tá lá, perdão, e vai perguntar quem é que pode aplicar o princípio da insignificância. Vai dizer que é o delegado, vai dizer que é o promotor, e vai estar errado. Somente o juiz pode aplicar. Como eu falei aqui, ó, a questão vai dizer que é o delegado, tal, mas não é, beleza? Na reincidência, pode ser aplicado? Em regra não, mas há exceções. Quais exceções, Bruno? Você não precisa saber quais exceções são aplicadas, porque a questão vai trazer um caso prático. Então, na verdade, não, você não vai trazer o caso prático. Mas caso ela trouxesse, você veria que era possível ou não, a depender. Vamos lá. O princípio exclui? Tipicidade material, como eu já falei. Se vier falando tipicidade formal, vai estar errado. É somente tipicidade material. No mundo prático, não é crime, mas no mundo jurídico, continua sendo crime. Em trânsito em julgado. Claro que ainda pode ter aplicação no princípio. Digamos que você está lá preso,
houve uma aplicação do princípio da insignificância, por qual motivo você vai ficar preso? Se é juridicamente notório que não há relevância naquilo. Então você vai ser liberado. É aceito crimes contra a administração pública? Não, para o STJ, mas para o STF sim. Mas leve aí que não vai ser aceito, beleza? Porque tem que ser muito específico para o STJ, para o STF, perdão. Então você não vai levar essa regra. Leve somente que não é aceito. Fraude contra o seguro-desemprego, o princípio não é aplicado porque você não está lesando a si mesmo, você está lesando a empresa. Então há uma lesão grande. Descaminho, porte legal de arma, porte de drogas, ou seja, tudo isso aqui você vai printar agora. Vou falar somente sobre o furto, porque está no nosso edital. Pode ser aplicado em furto, jamais em roubo, porque vai ferir os princípios, beleza? No furto, não há o emprego da violência ou grave ameaça. No roubo, há. Então, com isso aí, você já fere o princípio da mínima ofensividade, da ausência de perigo. Você não sabe se o cara vai atirar ou não. Então, há um perigo real, há uma lesão. Então, com isso aí, não vai ser aplicado no roubo. Mais uma questão aqui. Segundo o artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que defina e não há pena sem prévia cominação legal. A referida norma se refere diretamente ao... Vamos lá, vamos arriscar, né? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Essa primeira parte aqui nós falamos sobre o princípio da reserva legal. Beleza? Então, antes de tudo, vai vir uma lei. Não apenas sem prévia cominação legal. Ou seja, aqui nós falamos sobre a legalidade. Princípio da legalidade. Veja, princípio da individualização da pena? Não, não vai ser individualização da pena. Vamos pular a letra B por questões de logística. Princípio da alteridade? Não. O princípio da alteridade diz que só vai ser utilizado o direito penal quando for por essa lesão. Então, isso aí não vai ser o princípio da letra B, C. O princípio da lesividade, também a letra B, que eu falei acima, ou ofensividade, ou seja, a mesma coisa aqui, só mudaram a alternativa. O princípio da adequação social, também não. A adequação social significa dizer que, com o passar do tempo, o tribunal vai deixar de punir aquela conduta porque não é mais socialmente vista com maus olhos. Por exemplo, a traição. O crime de adultério, em 2005, foi revogado. Se botar cigarro em alguém, até 2005, você seria preso. Crime de adultério. Porém, a sociedade percebeu que cada um cuida de sua vida. Quem quiser ser corno, seja. Quem quiser trair, traia. Mas não vai ter motivo de colocar o cara na cadeia porque foi corno. Foi corno, não. Assim, o Brasil está complicado. Porque foi traído. Então, porque eu traio alguém. Então, com isso aí fica essa adequação social. E a letra B, princípio da reserva legal ou estrita legalidade, é o que está dizendo exatamente o Código Penal, no seu artigo 1º. Bora para a próxima questão. Para o STF, de acordo com o princípio da culpabilidade, somente é possível imputar crime à pessoa jurídica se simultaneamente o ilícito penal for imputado à pessoa física que tenha sido o autor material da conduta. Perceba que, vou dar uma dica aqui de prova para vocês, de questão, quando tiver uma questão que seja isolada por vírgulas, uma palavra em específico ou um trecho, você fica esperto, beleza? Porque possivelmente essa questão vai estar errada. Vai ser um aposto restritivo. Pega o português aí, mistura e vai sair uma doideira. Essa questão vai estar errada, por quê? A gente tem hoje em dia, pronto, essa é a última questão. A gente tem hoje em dia uma separação jurídica no que tange a responsabilização em crimes ambientais. A questão aqui, ela meio que veio nessa pegada, só que não falou especificamente sobre isso. Então, para o STF, de acordo com o princípio da culpabilidade, somente é possível, marca novamente essa palavra, é possível imputar crime à pessoa jurídica se simultaneamente o ilícito penal for imputado à pessoa física. Ou seja, o cara só vai ser responsabilizado se for crime na esfera civil, na verdade, na esfera física e na esfera jurídica, não necessariamente, certo? Então, com isso aqui, a questão vai estar errada. Pega esse bizu aí dos crimes ambientais, por mais que não esteja no nosso edital da PEN Paraíba, mas você pode utilizar para fazer essa comparação. Com isso aqui, nós finalizamos a pequena bateria de questões, que deu um vídeo bem longo, 34 minutos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Peço perdão pelas gagueiras que eu dei aqui ao longo do vídeo. A gente se vê nos próximos vídeos para conversar sobre tudo. Direito penal, leis especiais, processo penal, o possível para ajudar vocês, beleza? Então é isso aí, valeu!